Graça e paz, amados irmãos. Chegamos ao capítulo 2 da obra Família Guiada pela Fé, de Vade Balkan Jr. Como falei no vídeo anterior, tratando do primeiro capítulo do livro, o autor ele vai discorrer acerca do clássico texto de Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. Ele vai discorrendo ao longo dos capítulos do livro, trazendo aplicações muito práticas para nós hoje, que desejamos criar nossos filhos, discipular nossa família nos caminhos do Senhor. O capítulo 2, cujo tema é um Deus sem rivais, ele trata de Deuteronômio 6,4, que diz: escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então ele trata da questão fundamental de entendermos que o nosso Deus é zeloso pelo seu nome e pela sua glória e não divide a sua glória com ninguém. E procura abrir os nossos olhos para estarmos atentos aos ídolos do nosso tempo, os ídolos da nossa cultura, que mesmo não se apresentando muitas vezes sob uma imagem de escultura, procuram roubar a devoção que é devida somente ao único Deus vivo e verdadeiro. Ele fala que não podemos assumir compromissos com os rivais espirituais de Deus. E já na página 46, no início do capítulo 2, ele fala assim: uma família sem compromisso com Deus da Bíblia não tem esperança de escapar das ondas do massacre cultural. Então ele destaca que se não tivermos compromisso com Deus único, vivo e verdadeiro, nós não resistiremos às ondas impetuosas da nossa cultura hostil a Deus. E ele continua: se misturarmos um pouco de verdade bíblica, um pouco de psicologia secular, um pouco de ideologia dos livros românticos e um pouco de misticismo oriental, teremos uma mistura mortal de mentiras, o que infelizmente, como ele denuncia ao longo da obra, é comum mesmo em famílias cristãs em nosso tempo. Então ele fala que a falta de compromisso com as questões espirituais permite com que ídolos, mesmo que não se apresentem sob forma de imagens de escultura, venham roubar a nossa devoção e prejudicar a caminhada dos nossos filhos. Ele ilustra com uma história de um jovem que ele aconselhou o pai. Esse jovem foi criado na igreja, esse jovem participava do grupo de jovens de sua igreja, chegou a namorar uma jovem de sua igreja local, era participante ali das atividades da sua igreja, até que ele foi enviado para a universidade, inclusive para uma universidade cristã. E não demorou muito tempo para ele passar a se envolver com outras atividades e começou a faltar aulas, e começou a se envolver com álcool, e ele era esportista e inclusive a ter uso de substâncias ilícitas para praticar seus esportes. E aí, conversando com esse pai que estava muito desolado, o autor do livro procura entender o que aconteceu. E ele percebeu que a família investiu muito para que aquele jovem se tornasse um esportista, o que é muito comum nos Estados Unidos, mas não é muito diferente aqui em nosso país. Investiram pesado e durante períodos em que haviam competições, existiam competições lá, no caso ele cita o beisebol, a família se ausentava por semanas da igreja, a família não praticava o culto familiar, não tinha o hábito de orarem juntos, e ele pôde identificar isso na fala do pai que estava desolado com a situação do seu filho, e ele pôde perceber que faltou preparar aquele jovem acerca das prioridades que temos em nossa vida. Aquela família não preparou aquele jovem a entender que a nossa vida é centrada em Deus, em Cristo. E aí, quando surgiram desafios à sua vida, ele facilmente deixou de frequentar a igreja, priorizou outras coisas, como ele deixou de priorizar, mesmo junto aos seus pais, para praticar seus esportes, deixou de estar na igreja, deixou de frequentar, passou a se envolver com outras pessoas, com mais companhias. Isso trouxe muito dano para a vida daquele jovem, daquela família. E o autor diz que, conversando com o pai, pôde identificar que faltou para aqueles pais revelarem ao filho a prioridade principal, que é vivermos para a glória de Deus. A partir de então, desse exemplo triste, ele começa a desenvolver o texto de Efésios 5, versículos 15 a 21, e trabalha esse texto indicando questões muito importantes para observarmos no cuidado e discipulado dos nossos filhos e da nossa família em geral. A partir de Efésios 5,15, que diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios. Ele fala algo muito importante, que muito mais é imitado do que é aprendido. Ele chama a atenção para vivermos não como tolos, mas como sábios, cientes que os nossos filhos terão como grande referência o nosso exemplo. Quantas vezes talvez você já tenha vivenciado isso, eu já vivenciei isso, os nossos filhos repetirem ações nossas, e quando são ações boas nos alegramos, e quando são ações ruins nos entristecemos, mas precisamos reconhecer a nossa própria influência sobre a vida dos nossos filhos. Então ele chama a atenção sobre isso, muito mais é imitado do que é aprendido. E ele diz na página 54, que não devemos esperar
que nossos filhos possam ir além do nosso exemplo. Então devemos viver como sábios e saber que a nossa vida impacta a vida dos nossos filhos. Se não lemos a Bíblia, se não dedicamos tempo em oração, se não valorizamos a comunhão na igreja, se não priorizamos estar na comunhão dos santos, como vamos querer que nossos filhos façam o mesmo no futuro? Depois, aí já abordando o versículo 16 de Efésios 5, ele diz: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, diz o texto bíblico, ele fala da importância de refletirmos sobre como gastamos o nosso tempo, se dedicamos tempo ao discipulado dos nossos filhos, ou se deixamos que outras coisas preencham as nossas agendas e não tenhamos um tempo de qualidade, de devoção a Deus e mesmo de lazer com os nossos filhos. Ele fala uma frase muito interessante: se você falhar em planejar, você está planejando falhar. Ou seja, se não planejarmos, por exemplo, férias com a família, tempo de qualidade com os nossos filhos, com a nossa esposa, facilmente outras coisas entrarão no caminho e não teremos tempo com eles. Então a importância de aproveitarmos bem o tempo, como diz Efésios 5,16, no discipulado dos nossos filhos. Continuando em Efésios 5, no versículo 17, que diz: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Ele diz que não pode haver um abismo entre ortodoxia e ortopraxia. O que é isso? Ortodoxia é a doutrina correta, aquilo que entendemos, que conhecemos acerca de Deus e das doutrinas e da nossa vida cristã. E ortopraxia é a prática correta. Não basta conhecermos coisas sobre Deus, precisamos viver a vida que Deus deseja que nós vivamos. Não pode haver esse abismo. E entendermos, como ele diz muito bem aqui na página 60, algo muito interessante. Não quero dizer o que fazer com os meus filhos a Deus, mas quero que Ele me diga o que fazer. Então que Deus nos oriente sobre como ensinar os nossos filhos e como viver de forma sábia, compreendendo a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ele continua no versículo 18 de Efésios 5, que diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando da importância de sermos sensíveis ao Espírito Santo. E ele fala do exemplo da oração antes das refeições. Destaca que assim, isso não nos fará, se um dia deixarmos de orar antes de nos alimentar, isso não nos condenará diante de Deus, mas da importância de criarmos o hábitos de santidade, estarmos à mesa com os nossos filhos e orarmos juntos com ele. E aí, versículos 19 e 20 de Efésios 5 diz: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala que à mesa, nós podemos conversar com a nossa família sobre as coisas de Deus, compartilhar nossa vida, tratar de questões que precisam ser tratadas. Então ele fala da importância de orarmos e aproveitarmos ocasiões para orarmos com nossa família e orar antes das refeições e termos tempo com nossa família à mesa. Fala também da importância de, em tempos de crise, nós orarmos juntos em família. Ele fala da importância de, quando tiver uma crise na família, seja de ordem financeira, emocional, de relacionamentos ou profissional, alguma crise que se abata sobre a família ou mesmo uma enfermidade, a família está orando juntos e como isso é importante. E por fim ele orienta também em ocasiões especiais como celebrações festivas, Natal, que a família esteja reunida, nós aproveitarmos para orarmos e agradecermos a Deus e como isso marca a vida dos nossos filhos, verem os seus pais apresentando a Deus e agradecendo a Deus pelo tempo juntos em família. Por fim, ele fala algo muito importante, finalizando com Efésios 5:21, que diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E ele fala da importância de orientarmos nosso relacionamento e deixarmos claro para os nossos filhos a importância do nosso casamento e que marido e mulher precisam ter um tempo a sós. Ele fala que ele e sua esposa às vezes falam para os filhos: olha, agora é a hora de papai e mamãe, para terem momento para conversarem sobre questões, terem momentos entre eles dois. Isso é importante ensinarmos para os nossos filhos. Ele apresenta 3 razões para ensinarmos aos nossos filhos que o nosso casamento deve ser prioridade, em alguns momentos até sobre os próprios filhos. Primeira razão: nosso trabalho como pais é fazer os filhos crescerem e saírem de casa. Uma vez vai chegar a vez deles constituírem suas famílias, e o nosso casamento deve ser uma base para isso. Segundo, o nosso casamento é o fundamento sobre o qual todos os outros aspectos da família devem ser construídos. Muitos hoje priorizam o filho, isso é importante, mas não podemos esquecer que o casamento é o fundamento sobre o qual nossos filhos serão criados e discipulados. E ele diz, por fim, que o nosso casamento dá o tom da disciplina do lar. Então, em mais um capítulo muito interessante, muito prático e importante, Vade Balkan Júnior, com esse título: Um Deus Sem Rivais,
nos mostra que nós devemos entender que o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Estarmos de olhos bem abertos contra os inimigos, os ídolos da nossa cultura, que se levantam para roubar a nossa devoção e priorizarmos aquilo que importa, que é fazermos os nossos filhos, sobretudo, amarem e conhecerem a Deus. Não quer dizer que eles não possam praticar esportes, não terem momentos de lazer, não terem algum entretenimento, mas entender que, sobretudo, a nossa vida deve girar em torno da fidelidade e devoção ao único Deus vivo e verdadeiro. Que Deus abençoe sua vida e sua família e que possamos cumprir isso e glorificar a Deus com as nossas vidas e as nossas famílias.